Bom, hoje nós vamos falar um pouco de Weird West, né, ou Western estranho, faroeste estranho. Por que a gente resolveu falar isso? Porque nós já falamos um pouco de Western, né, de faroeste, né, que era o vídeo, um gênero que tenta sobreviver ao tempo, né, e hoje nós vamos falar um pouco desse subgênero, que a gente até citou na época, quando a gente fez o vídeo, né, que é o Weird West, né, que é o Western estranho, que é trabalhar, misturar, né, o western com terror, com fantasia, né, com esse tipo de ficção científica, né, esse tipo de literatura criando alguma coisa completamente nova. E apesar de não ser muito conhecido, isso foi uma coisa que já existe há bastante tempo, né? O termo ele surgiu em 1970 com a revista DC, né, o Weird West, né, o Weird West Tales, né, mas o gênero existe desde 1930, né, com histórias, por exemplo, The Horror from the Mound, né, do Herbert Howard, né, que publicou na Weird Tales, ou o livro, né, o romance O Círculo Dr. Law, de 1935, ficou muito conhecido na adaptação de um filme lá no começo dos anos 60, né, As Sete Faces do Dr. Law, que é um filme super de sessão da tarde, que todo mundo já deve ter assistido, né, na nossa idade, né. E nós tivemos em quadrinhos, por exemplo, duas séries muito famosas, que foram a série Preacher, né, teve até mais de uma série, né, e a série de Jonah Hex, né, que participou do Weird West Tales, né, e que foi, de novo, que deu origem ao termo, né, Weird West Tales, e virou um filme. O John Hex terminou não dando muito certo, né, mas foi um filme até bastante interessante, eu lembro que eu assisti, foi bem legal. Então, se você vai escrever, e é interessante porque você está escrevendo uma coisa diferente do normal, né, diferente do que as pessoas estão acostumadas, né, ou estão querendo, então é uma novidade, nossa, né, poxa, que legal, um western com terror, ou um western com fantasia, ou um western, né, com ficção científica, que divertido, né, e inclusive teve um filme, né, o Cowboys e Aliens, que era bem isso, um rapaz lá, o protagonista ele acorda com uma O Daniel Craig. o Daniel Craig. Não, mas ele namora com uma... Como é que chama? Um bracelete. Um bracelete, que depois é uma arma, aparecem uns alienígenas. Então, assim, uma história super que você não vê, né? Que você não vê todo dia, não é o mais do mesmo, né? Então é bem interessante. Então, o padrão, como é que é? Primeiro, que a gente até comentou isso no Dicas para Escrever Faroeste, né? Que é passar no oeste americano do século XIX, então você tem a figura dos pioneiros, dos cowboys, dos bandidos, né, dos nativos-americanos, né, você romantizar os eventos da época, né, com a Batalha do Álamo, então, né, fazer toda essa pesquisa, né, ou de repente a vida de personagens famosos como o Jesse James, o Billy the Kid, né, o Buffalo Bill. Tudo isso vai trazer, só que você vai agregar, né, a esse elemento, são elementos próprios do Oeste, né, por exemplo, criaturas da fantasia. Então, né, imagina, os colonos vão lá e então encontram raças de fantasia, então eles encontram, sei lá, elfos, anões, orques, quer dizer, nossa, né, é uma história totalmente nova. Ou de repente o xamã dos índios nativos, realmente a magia dele é real, né? Então, bom, que coisa diferente. Então, de repente, né, você vai ver dois lados, o lado mais de magia, mais de fantasia pro lado dos índios, né, dos nativos, e para as pessoas que estão vindo do lado, ou tribos com contatos com aliens, né? Por exemplo, tem uma história muito famosa na tribo da colônia de Roanoke, que desapareceu. Então você pode trabalhar, ela foi até já trabalhada em alguns
algumas histórias de terror, né? Até me lembro de ter visto, acho que num quadrinho, alguma coisa, tem alguma coisa a ver com o diabo, né? Ou você pode, de repente, trabalhar o conceito dos nativos terem alguma coisa com Lovecraft, então, né, trabalhar esse aspecto. Isso é tudo ideia nova. Ou aquele ponto, elementos de terror, né? Criaturas como lobisomens, né? Ou mortos-vivos, como vampiros, zumbis, né? Ou múmias. Aí você fala assim, não, mas múmias são do Egito. Não necessariamente, né? Assim você pode ir lá, pesquisar e falar, a múmia, o índio faz um certo tipo de mumificação diferente, né? Então você tem vários tipos de mumificação e não é igual a do egípcio, né? Então assim, você vê, aí não ele está guardado, a múmia está guardada numa pirâmide, não tem nada a ver. Quer dizer, eles vão guardar em outros tipos de coisas, mas também pode ser que tem. Então você tem que pensar nisso para criar uma história completamente nova, né? Como a gente falou, um Weird West, um West com terror, um West com fantasia, um West com tudo até, né? E termina sendo bem interessante, né? Inclusive a gente vive apresentando diversos tipos de criaturas, até é outro ponto, né? De repente você vê, que criaturas tem lá no oeste americano, na lenda dos índios. Coisa nova, aparece, né? Trazer para uma coisa longe só da fantasia medieval ou da fantasia moderna, não, uma fantasia dentro do western, né? Como, por exemplo, a gente já viu, eu já publiquei um western com steampunk. A pessoa pegou o steampunk e jogou dentro do contexto de western e criou um steampunk e um western, então é a mesma coisa. Muito legal, vale muito a pena. Eu já cheguei a ler uma coisa ou outra, até o próprio John Hex, né? As histórias são bem legais. E é isso. Eu acho que é um gênero que vale a pena criar, porque tem muito pouca coisa, então, de repente, se a gente cria, a gente traz mais esse gênero para a nossa literatura, né? Para o nosso mercado. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa um like, comenta se você já conhecia algum filme, os filmes citados, alguns dos quadrinhos ou das histórias citadas, né? Comenta se você já leu, já escreveu alguma coisa de Weird West, né? O Western estranho, né? Repassa para aquele seu amigo que está sem ter o que escrever e de repente quer uma boa ideia, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Insta, no LinkedIn. Nós estamos sempre postando coisa nova, né? E conheça nossos livros. Nós temos livros de steampunk contos, de steampunk romance, policial com tecnologia, policial, terror, fantasia com terror, zumbis, né? Venha conhecer, a gente vai deixar o link no primeiro comentário fixado, né? E se você quiser o livro físico, é só falar com a gente. E é isso. Até a próxima.